sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar nos seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Tudo o que você precisa saber para realizar um atendimento neuropsicopedagógico. Então, para você que está começando, que quer começar, que deseja, atuar com neuropsicopedagogia, às vezes está terminando a sua pós-graduação, ou está fazendo, ou vai fazer uma pós, ou até mesmo já está aí, com o seu certificado guardado na gaveta e não atua porque não sabe como começar, não sabe o que você precisa fazer para realizar um atendimento. Então, hoje nós temos o checklist. Então, aproveita agora, pega sua caneta, sua água. Quando as pessoas começam seus atendimentos, quando as pessoas terminam a sua pós-graduação, existe muita insegurança. Todo mundo fica com muito medo, muito inseguro em relação a começar, Não sabe como começar, não sabe o que precisa fazer para começar os seus atendimentos e acaba sendo atacada aí por uma síndrome que eu chamo de síndrome de Pamene. Você já ouviu falar da síndrome de Pamene? A síndrome de Pamene, ela é uma síndrome, tá, gente? Vamos falar que ela é fictícia, tá? Fui eu que criei ela, só para exemplificar alguns dos sintomas que nós, recém-formados, apresentamos. Toda vez que a gente termina um curso, a gente pega o nosso certificado, no caso da neuropsicopedagogia, até hoje, eu não conversei com um neuropsicopedagogo que não tenha sofrido de pelo menos um sintoma da síndrome de Pamene. E a síndrome de Pamene, então, ela é muito terrível pra gente. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre ela. A gente tem ali o sintoma que é a procrastinação. Por que a gente procrastina? A gente procrastina quando a gente ou tá com muita preguiça de fazer alguma coisa, ou quando a gente não sabe como fazer e disfarça essa insegurança com procrastinação. Aí a gente procrastina, acaba não começando os nossos atendimentos. A síndrome Pamene também ela tem um outro sintoma, que é a autossabotagem, que a gente se autossabota, Deixa para amanhã para procrastinação, deixa para depois, fica esperando o momento ideal, acha que só quando a gente souber tudo sobre neuropsicopedagogia a gente pode começar, que eu só vou atender se eu tiver um consultório lindo, maravilhoso. E aí começam as autossabotagens. Meu Deus, e se aparecer um paciente com um transtorno que eu nunca vi, com uma síndrome raríssima? O que eu vou fazer? Então, tudo isso é autossabotagem. Ninguém precisa saber tudo. A gente precisa saber aonde procurar. A gente precisa ter a base sólida e saber aonde procurar. Nem os médicos sabem tudo, gente. Nem os cientistas sabem tudo. Porque se soubesse tudo, nosso conhecimento era finito. E o nosso conhecimento é infinito. A capacidade, de se descobrir coisas novas. Hoje ainda nós temos aí uma boa probabilidade que algum veículo de comunicação, seja um jornal, seja uma revista, seja um artigo científico, seja uma tese, é muito possível que alguém esteja trazendo uma construção de um conhecimento totalmente novo. Então, não existe meios da gente saber tudo, mas a gente precisa saber como procurar, como encontrar. Bom, ainda falando nessa linha, a gente vem ainda na Pamene, que a gente tem o medo. O medo é um negocinho complicado, porque o medo, todo mundo tem medo. Todo mundo vai ter medo. E eu tô generalizando por quê? Porque o medo é uma das 5 emoções básicas, uma das 5 emoções primárias que nós temos, que todo ser humano tem. E o medo, ele vai existir, porque ele faz parte da nossa base, do nosso chip, lá da nossa placa-mãe. O medo, junto com as outras emoções básicas, ele é um alerta para a nossa sobrevivência. Então, ele é essencial para o nosso instinto de sobrevivência. Então, a gente sempre vai ter medo. O que acontece? Que a gente não pode deixar esse medo nos paralisar. A gente não pode deixar esse medo fazer com que a gente deixe de agir.
Então, eu sempre falo, tem uma frase que eu sempre falo, eu ouvi de alguém, gente, não vou saber de quem, mas eu sempre falo e vou repetir. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque quando a gente tem medo, é normal, o medo faz parte do processo. E eu digo assim que o medo é muito importante, sabe por quê? Porque quando a gente tá com medo de errar, a gente revisa, a gente se planeja, a gente faz todas as devidas precauções. Então a gente está atento para aquele resultado, a gente consegue retornar, mudar a rota, repensar a nossa prática neuropsicopedagógica. Então o medo, ele faz parte. Tá com medo? Vai com medo mesmo, que o medo faz parte. Outro aí, sintoma da síndrome de Pamene é a exigência exacerbada. A gente começa a se exigir demais. A exigência da perfeição, de buscar a perfeição. Eu vou começar quando eu tiver o consultório perfeito. Eu só vou realizar a avaliação neuropsicopedagógica depois que eu conseguir comprar todos os testes que eu quero. Depois que eu tiver o TDE, depois que eu tiver o TAC, depois que eu tiver o TDAH, depois que eu tiver o IDADI, depois que eu tiver X testes, aí eu vou começar. Olha só, não, eu só vou realizar depois que eu descobrir todos os transtornos, depois que eu estudar inteirinho o meu DSM. Quando eu souber de cor, de trás pra frente, de frente pra trás, de memória, todas as frases que estão aqui no DSM, aí eu vou começar a atuar. Gente, isso é um perfeccionismo desnecessário. Essa exigência exacerbada, ela tá totalmente atrelada com a procrastinação e com a autossabotagem. E tem um fundinho de medo ali também, que vai fazendo com que a gente se paralise diante da situação e não comece a colocar a neuropsicopedagogia em prática. Outra situação que daí também está muito ligada com essa exigência, e aí eu falo também, tem uma frase que também não é minha, gente, que é uma frase que fala assim: feito é melhor do que perfeito. E eu acredito nisso hoje. Uma pessoa super perfeccionista como eu, que deixei de fazer muita coisa na minha vida, hoje eu entendo que feito é melhor do que perfeito, porque só erra quem tenta, só erra quem faz, e a tentativa de acerto e erro faz parte do processo de aprendizagem. O feito é melhor do que o perfeito, o feito real é melhor do que o perfeito imaginário. Então a gente precisa colocar em prática, tá? E aí a gente vai para mais 2 sintomas de Pamene. Será que você tem algum desses aí? Que é a negação e a insegurança. Eu vou falar primeiro da insegurança, depois eu vou falar da negação. Mas a insegurança, ela é um agente paralisador. Mas quando nós temos insegurança, em relação a que nós temos insegurança? Vamos pensar em alguns momentos que você teve insegurança, que talvez você nem lembre. E agora a Jennifer vai falar assim: meu Deus, respira, Karen, respira. Porque eu vou falando, gente, já acabar meu ar do diafragma. Vamos lá. Eu acho que não tem necessidade de respirar, não. É respirar para os fracos. Vamos lá. Quando que você sentiu insegurança, você nem lembra? Quando você começou a andar. Você não sabia andar, mas você se sentiu inseguro. E se a primeira vez que você levantou, levou um tombo, ninguém tava lá para te ajudar, para te dar um apoio, para falar: é assim mesmo, vamos de novo? Provavelmente você sentou, chorou e ficou frustrado. E talvez demorou mais para andar do que do que você deveria ter andado. Quando você também sentiu uma insegurança, a primeira vez que você foi falar em público, tenho certeza, todo mundo se sente inseguro quando vai falar em público. A gente pode ter o domínio do conteúdo, mas a gente não tem domínio da expectativa do outro, do que o outro espera que a gente vai falar. Então a gente sente insegurança. Na neuropsicopedagogia, quando a gente tem insegurança? Quando a gente desconhece os protocolos neuropsicopedagógicos, sejam eles de avaliação, sejam eles de intervenção, sejam eles do campo de atuação clínico ou institucional, e quando a gente não conhece as bases que fundamentam a neuropsicopedagogia, os protocolos que nos orientam na neuropsicopedagogia e os campos de atuação disponíveis para o profissional neuropsicopedagogo,
nós nos sentimos inseguros. Então, a insegurança, ela é o maior vilão de todos. Eu vou dizer pra você que ela é a maior vilã de todas, porque a insegurança, ela mostra a falta do nosso preparo, a falta do nosso conhecimento para alguma coisa. E tá tudo bem a gente ser inseguro no começo, mas se a gente fortalece as nossas bases, se a gente começa a entender que feito é melhor do que perfeito, que não vai existir um momento ideal, que a gente pode colocar em prática hoje, deixa a insegurança de lado e vem. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Feito é melhor do que perfeito. Alguém copiou a minha frase ali, colocou, né? Que feito, né? No real é muito melhor do que o perfeito imaginário. Porque é isso, gente. É isso. E a neuropsicopedagogia, ela é incrível. Ela é uma ciência maravilhosa. Ela é uma ciência necessária. Ela, hoje, ela é uma utilidade pública. Mas não adianta de nada ficar só na minha cabeça, só na minha imaginação ou só no meu certificado guardado. Não adianta, gente. Ai, gente, esse aqui é meu certificado da graduação, tá? Mas só tô mostrando que o outro tá aqui também. Não adianta de nada, gente. Não adianta de nada ficar só no nosso ideário, no nosso imaginário. A gente precisa colocar em prática. E por que eu deixei por último a negação? Porque a negação, ela é exatamente o não colocar a neuropsicopedagogia em prática. Acontece quando a gente termina a nossa pós e a gente fala assim, a pessoa pergunta assim, o que você é? Eu sou neuropsicopedagoga. O quê? Pedagoga. Eu sou pedagoga. Eu sou pedagoga. E, eu sou psicopedagoga, mas também fiz uma pós em neuro. Gente, é neuropsicopedagogia, o quê? Nada não. Eu fiz uma pós aí que ninguém conhece. E aí, ninguém conhece, todo mundo desconhece e você mantém assim, porque você também não fala, você nega que é neuropsicopedagogo, porque nem a palavra neuropsicopedagogo parece trava-línguas, ninguém sabe falar, às vezes nem a gente. Esses dias eu tava conversando com um conhecido, tava fazendo uma mentoria e ele tava me orientando algumas coisas e tal, e aí ele falou assim, mas você trabalha com o que mesmo, Deu? Com neuropsicopedagogia dele. Oi? Que é isso? Aí eu expliquei pra ele que a neuropsicopedagogia dele. Que legal! Daí eu falei assim, as pessoas às vezes não conseguem falar a palavra, então elas falam neuropp. Dele, gostei, neuropp. Você trabalha com neuropp. Por quê? Porque a palavra em si, ela já não é fácil pro senso comum. E aí a gente tem medo, tem insegurança, autossabotagem, procrastinação. O que a gente faz? A gente nega. A gente entra em negação. E a gente não pode. Então você aí que tá nesses sintomas, vamos botar aí uma hashtag Chopamene. Por quê? Porque uma vez que a gente identifica que a gente tá sofrendo da Pamene, a gente precisa, contornar isso e começar a criar estratégias para colocar a neuropsicopedagogia em prática. Então, bora lá. Hoje nós vamos levantar a hashtag Chopamene. Quem assistiu essa live vai saber. Chopamene, porque hoje eu vou te falar tudo que você precisa saber para realizar um atendimento neuropsicopedagógico. E agora, tanto faz se você vai realizar um atendimento clínico, um atendimento institucional, se é um atendimento avaliação ou se é um atendimento de intervenção, tá? Por quê? Porque é um passo a passo para você se organizar, se montar estrategicamente, deixar tudo certo para que você não tenha medo do atendimento, para que você comece os seus atendimentos, se possível, ainda hoje, né? Se posicionando, falando para as pessoas e agendando pacientes para você. Eu já falei para vocês que feito é melhor do que perfeito, né? Mas para ser feito não quer dizer que tem que ser mal feito, né? Então eu também tenho... Eu sempre amplifico as frases assim que eu escuto, né? Feito é melhor que perfeito. Mas não precisa ser mal feito. E como é que a gente vai fazer bem feito, sem que seja perfeito, tá tudo bem, mas também sem que seja mal feito? A gente vai fazer um planejamento. Então a palavra-chave para você começar a se livrar da Pamene, Chopamene, e começar os seus atendimentos é realizar um planejamento. E aí isso serve assim, um planejamento para
quando você vai começar os seus atendimentos, um planejamento para onde você vai realizar esses atendimentos, quais instrumentos você tem para começar esse atendimento e também quantos pacientes você vai atender, porque às vezes algumas pessoas elas têm, né, uma parte do dia, né? Às vezes muitos neuropsicopedagogos são professores, trabalham 20 horas, né, numa escola e aí vão usar as outras 20 horas para atender com neuropsicopedagogia. Outras pessoas, né, vão buscar ali espaços vagos, como foi o meu caso, antes de eu fazer essa transição de carreira, para começar uma transição de carreira. Então, eu trabalhava, né, no estado, e aí nos meus espaços vagos, nas minhas janelas, eu fazia os atendimentos, né, no horário contraturno do que eu não estava trabalhando. E algumas pessoas vão ter a disponibilidade total. Então, planeja tudo, planejamento é imprescindível. E aí, pro atendimento, o que você vai fazer? Sempre planejar e organizar o seu atendimento. Planejar a sua sessão de avaliação, planejar o seu plano de avaliação, todo o seu protocolo de avaliação, planejar toda a sua intervenção e planejar sessão a sessão de intervenção. Então, o planejamento e a organização são fundamentais para você começar os seus atendimentos. Porque assim, muita gente pensa que é só chegar, abrir a porta do consultório, que vai chover gente ali e que você vai atender um atrás do outro, tudo a mesma coisa e tá lindo, maravilhoso. E não, a neuropsicopedagogia não é assim. A neuropsicopedagogia precisa de organização e precisa de planejamento. Muita gente fala assim, vamos fazer no improviso, né? E eu vou falar pra vocês assim, que essa palavra improviso, ela caiu no senso comum como uma coisa muito pejorativa, uma coisa muito ruim, como aquele ditado que diz fazer nas coxas. Vocês sabem de onde surgiu esse ditado, fazer nas coxas? Eu aprendi um dia, nunca mais me esqueci. E assim, o fazer nas coxas hoje pra gente é aquela coisa assim, vamos empurrar com a barriga, vamos fazer de qualquer jeito. E aí eu quero dizer pra você o seguinte, que o improviso que eu conheço, o improviso que eu ensino para as minhas alunas, vocês sabem, né? Alguns talvez saibam, alguns também, talvez não, mas eu sou musicoterapeuta também de formação e sou musicista, né? Sou cantora e tal, já fui professora de canto, de música, enfim. E o improviso para o músico não é esse improviso do senso comum, não é esse improviso de empurrar com a barriga, de fazer de qualquer jeito, de fazer nas coxas. Para um músico, quando um músico vai fazer um improviso, ele está fazendo um improviso técnico. Ele já tem todo o conhecimento de toda a estrutura musical, ele tem conhecimento ele tem conhecimento de todas as escalas musicais, de toda a harmonia. O improviso musical, o músico, quando ele vai improvisar, ele já conhece toda a escala, todas as harmonias, as possibilidades de combinação. Ele sabe melodicamente o que vai combinar. Ele não vai fazer um improviso sem ter estudado 10 anos teoria musical. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer um improviso técnico, um improviso com todo o embasamento que ele tem. Então, às vezes, surge uma necessidade da gente fazer um improviso. Por exemplo, a gente programa uma sessão de intervenção, nosso paciente chega, ele não quer, ele fica resistente àquela atividade, e aí, tecnicamente, você tem que improvisar rapidamente com instrumentos que você tenha, ou às vezes o mesmo instrumento, mas modificar a sua articulação de fala para que o seu paciente se motive a realizar. Isso é improviso, não é chegar, abrir a porta do consultório, o que nós vamos fazer hoje? Não, planejamento e organização é crucial, é essencial. O segundo passo para você começar os seus atendimentos é organize o seu tempo. Já falei em planejamento e organização e agora eu vou pegar um ponto de organização.
Organize o seu tempo. Tenha sempre uma agenda dos seus compromissos. Por quê? Já aconteceu com você de você ir num lugar agendado, uma consulta, ou até mesmo às vezes, né, uma manicure, um cabeleireiro, alguma coisa assim, um tratamento estético, e você vai num lugar agendado e o seu agendamento tá agendado com mais outra pessoa no mesmo horário? E aí você já fala, meu Deus, que profissional mais desorganizado é esse? Ou, pior, você chega e o seu agendamento não está confirmado porque não foi colocado na agenda, porque alguém deixou de pôr ou esqueceram de confirmar, e aí você perde o seu tempo e o seu agendamento. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu, as duas situações já aconteceram. E eu simplesmente fiquei assim, nossa, que desorganização, que desorganizado. Inclusive um desses casos era um agendamento de um exame que eu precisava fazer, que não estava marcado. A pessoa simplesmente esqueceu de marcar na agenda. Ela, eu posso reagendar. Eu falei, não, muito obrigada, não quero, eu vou procurar outra clínica. Porque como é que eu vou confiar num resultado de um exame de uma clínica que não consegue nem organizar uma agenda? Não confio. Eu sou dessas, não confio. Eu vou procurar outro lugar para me atender. Então, assim, gente, organize o seu tempo, mantenha a sua agenda organizada. Então tenha tempo, né? Pensa lá quanto tempo você vai organizar para suas sessões, quanto tempo para o seu paciente. Porque o tempo que você organiza para o seu paciente não é só uma sessão atrás da outra. A neuropsicopedagogia não é consultório médico, que entra um paciente e sai, entra um paciente e sai, entra um paciente e sai. Não, aquele paciente entra, mas tem um planejamento por trás. Ele sai, eu vou ter que rever o que ele fez, eu vou ter que anotar, eu vou ter que reestruturar às vezes algumas coisas. Eu tenho que ter tempo para o meu paciente. Nem sempre o tempo da sessão é o tempo único do meu paciente. E eu tenho que organizar isso, porque senão, se eu gasto, né, 1 hora para o meu paciente para cada sessão, aí, não, eu tenho, a minha semana, eu tenho 20 horários, cara, eu tenho 20 horas livres que eu vou atender paciente, então eu vou marcar 20 pacientes na semana, ótimo, eu tenho 20 horas livres, perfeito. Só que eu me esqueço que essa 1 hora de atendimento, ela vira pelo menos 1h30 de cada paciente na semana. Ela vira 2 horas de cada paciente na semana. Porque eu tenho que preparar planejamento, eu tenho que pensar em instrumentos, às vezes eu tenho que confeccionar para intervenção materiais adequados para aquele meu paciente. Eu tenho que ter tempo para buscar artigos para estudar sobre o caso do meu paciente. Eu tenho que ter tempo para estudar o que está acontecendo, buscar as minhas hipóteses diagnósticas. Então, esse tempo de 1 hora de sessão, ele vai virar 1h30, 2 horas por paciente. E aí, se eu tinha só 20 horas, como é que eu vou fazer para dar conta? Não dou conta, vai acumular, e eu vou fazer o quê? Um péssimo trabalho, um trabalho mal feito, porque eu não tive organização do meu tempo. Então, a gente tem que lembrar que por exemplo, só na avaliação, a gente tem que fazer o plano de avaliação, a gente tem que analisar cada situação e cada sessão a gente tem que rebobinar na nossa cabeça para ver todos os detalhes. A gente tem que elaborar o plano de sessão, a gente tem que elaborar a devolutiva, a gente tem que elaborar plano técnico, laudo técnico. Então, gente, a gente tem que falar com a escola, a gente tem que falar com a família, a gente tem que falar com profissionais que porventura estejam atendendo o mesmo caso. Vejam, 1 hora de um paciente foi muito mais que 1 hora de um paciente. E aí, se a gente não organiza esse tempo, a gente não dá conta de cumprir os nossos atendimentos, tá? Então, é muito importante. Por isso que eu separei do primeiro passo, planejamento e organização, a organização do tempo, tá? Essa troca entre o paciente e o outro. Você tem que ter um tempinho para você armazenar tudo o que aconteceu numa sessão para você se preparar para o próximo paciente, né? Daí dar uma descansadinha, se preparar para o próximo paciente. Então, você não pode abrir a porta e sair um, entrou outro, sair um, entrou outro, sair um, entrou outro. Não pode, gente, não tem como, tá? Não tem como. Terceiro passo, vamos lá, terceiro passo. Elaborar listas. Gente, adoro listas, né? Já falei para as minhas alunas, inclusive eles estão com um desafio que a gente chama de desafio do estudo de caso, que eles realizam pratiques. Pratiques são atividades práticas que eles fazem e me mandam e eu dou devolutivas.
E o pratique, né? Um dos pratiques desse desafio do estudo de caso é elaborar uma lista. Elaborar uma lista de instrumentos de avaliação, separar em quantitativo e qualitativo, né? Eu dou a opção para eles também, se eles quiserem já colocar a idade, qual é a habilidade que aquele instrumento ele vai atender, né? Vai atuar, qual a demanda. Então, assim, elabore listas, gente. Tem uma lista dos instrumentos de avaliação que você tem. Tenha uma lista dos instrumentos de avaliação que você deseja ter. Tenha uma lista dos instrumentos de intervenção que você tem. Tenha uma lista dos instrumentos de intervenção que você deseja ter. Listas de desejo é uma coisa mais maravilhosa, porque aí a gente prioriza o que é importante. E quando a gente tem lista, fica muito mais fácil a gente elaborar os nossos planejamentos. Vou fazer um plano de avaliação. Eu dou lá uma olhada na minha lista de instrumentos. Porque se eu deixar para lembrar só os instrumentos que estão aqui na minha gaveta, eu vou esquecer um monte de instrumento. Às vezes eu vou comprar 2, 3 vezes o mesmo instrumento, porque eu vou achar que eu não tenho, porque eu não vou lembrar que eu tenho, porque ele está lá no fundo do armário. Agora, se eu tenho uma lista, eu recorro a essa lista, eu vou elaborar com base na lista. E isso vai me ajudar a manter o uso, né, dos meus materiais, porque às vezes a gente fica focado só em um. E esse aqui é a febre do momento, né? Esse aqui de instrumento de intervenção é a febre do momento. Mas eu não posso usar só palpite com os meus pacientes. Não posso. Eu não posso usar só isso aqui. Eu preciso ter mais instrumentos, mais ideias. E aí, como é que eu vou ter ideia? Gente, isso aqui é quase um plástico bolha, né? Como é que eu vou ter ideia? Eu vou ter uma lista. Eu tenho a minha lista de instrumentos de intervenção. Eu tenho a minha lista de instrumentos de avaliação. Eu tenho a minha lista de desejos. E aí, de vez em quando, eu fico fuçando na internet. Opa, tá um preço bom esse material aqui, vou adquirir. Quem aproveitou, inclusive, adquiriu os materiais da Menon por um valor bem acessível, né? Bem acessível, porque eles estavam nas promoções dos testes. Eu acho que entraram todos, não tenho certeza se entraram todos em promoção lá. E menos da metade do preço. Quem aproveitou, eu vi que as minhas alunas fizeram a festa, né? Todas elas quase adquirirem, elas têm um grupo das alunas no WhatsApp e... Meninas, eu não tô lá, mas o Vitor tá, a Jenny tá, então de vez em quando o pessoal do suporte, né, entra lá e dá uma olhada, às vezes eu tô no suporte, eu entro lá e dou uma olhada, e que maravilha vocês lá compartilhando tudo isso, compartilhando esses materiais, essas oportunidades. E é assim, elabore as suas listas, para que quando você precisar, você tem a lista ali à sua mão. Vamos lá. O quarto passo, então, elaborar plano de sessão. Plano, por exemplo, todo mundo pensa assim, eu vou realizar um plano de avaliação. E aí, elabora aquele roteirão lá, o que vai fazer, várias sessões, são tantas sessões de avaliação, vão ser tantas sessões de intervenção, e beleza, né? Aí, você, de repente, não elabora o plano da sessão. Então, elaborar plano de sessão vai te ajudar a otimizar a sessão, aplicar a sua estratégia com mais eficácia, né? O que vai melhorar o desempenho do seu paciente, determinar uma ordem de execução para cada atividade. Então, por exemplo, você vai usar o pop-it, mas o que você vai fazer com o pop-it? Você vai trabalhar com ele só na questão visoconstrutiva? Quando a gente elabora um plano de sessão, seja ele de sessão de avaliação, seja ele de sessão de intervenção, inclusive institucional, a gente vai conseguir desenvolver todas as nossas estratégias. Por exemplo, eu estava falando do pop-it, né? O que você vai usar com o pop-it? Você vai usar, por exemplo, contador de sílabas, né? Vamos falar a palavra bola. Então, quantas sílabas tem, né? Consciência fonológica, discriminação auditiva. Bola! Então, vamos apertar quantas sílabas? Cada sílaba a gente aperta um coisinha no pop-it. Bola! Pronto, isso mesmo, né? Fizemos ali e tal. Você pode trabalhar assim com o pop-it? Pode. Mas o que mais você pode trabalhar com o pop-it? Vamos contar. Então, são 5 vezes 2. Então, a gente vai pegar 5 vezes 2 pra gente fazer aqui. Então, como que faz, né? Taraná. Vamos trabalhar campo multiplicativo. Mas também a gente pode trabalhar visoconstrução, campo, né,
lógico matemático, sequência lógica, música. Dá pra trabalhar música, gente, com palpite. Mas hoje, eu vou até falar uma coisa. Posso falar pra eles a ideia que eu tive? Talvez alguém já fez essa ideia. Mas hoje eu tive uma ideia, que eu até tava falando pra Jenny. Foi ontem, né? Foi ontem. Que eu ia fazer... eu tenho um paciente que adora palpite. E aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Ele é bem pequeno. Fazer pareamento de cor, mas um bingo de pareamento de cor. E aí, sabe como você faz? Você sorteia cores. Então, fazer um bingo. Cada vez que você sorteia uma cor de rosa, vai baixar uma bolinha. E aí a gente tá trabalhando quantidade, pareamento de cores, atenção. Porque vocês sabiam que uma das maiores características do bingo não é o número que é sorteado, não é a habilidade lógico-matemática, nem viso-construtiva, mas a maior habilidade que a gente trabalha no jogo do bingo é a atenção. Porque se você não tem atenção na peça que está sendo sorteada e não tem atenção na sua cartela e não marca, o que acontece? Você fica pra trás, você perde. Então, olha só, eu falei, vou pegar mais umas cartelas dessa aqui e fazer uns bingos de palpite pra desenvolver a atenção. Então, vejam só, né? Mas tudo isso a gente só vai saber se a gente tiver um planejamento, se a gente tiver organização. E se a gente não elaborar as nossas sessões, a gente nunca vai saber. E aí, se eu não faço um planejamento de sessão, eu vou me perder no que eu tenho para fazer e aí eu vou dar palpite toda a intervenção. Vai ser bom para o meu paciente usar palpite toda a intervenção? Não, porque eu preciso estimular cognitivamente, eu preciso ampliar a capacidade cognitiva. E como que eu vou fazer isso? Com diversificação, com diversidade. Então eu preciso diversificar. E como que eu vou pensar para diversificar? Eu vou pensar montando as minhas sessões, elaborando um plano para cada uma das sessões que eu vou desenvolver. O último passo para você, né, nos seus atendimentos, aí realizar os seus atendimentos com tranquilidade é registre tudo. Registre tudo. Não confie na sua memória. Não confie na memória. Por quê? Porque a gente está realizando, né, seja avaliação, seja intervenção, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo com o nosso paciente. Se é no atendimento clínico, se é no atendimento institucional. Então, como que a gente vai saber o que está acontecendo? Registrando. Então, registra tudo. Registra, né? Tenha lá uma folha de registro de acompanhamento, até para você poder dar uma boa devolutiva depois. As coisas acontecem e não ficam na nossa memória, né? Não ficam por muito tempo. Poucas são as informações que são armazenadas na nossa memória de longo prazo. Então, registre tudo. Tenha o seu plano de registro, né? Tenha um controle de registro das suas sessões, tá? Para você registrar e não deixe da memória, não confie na sua memória. Minha memória sempre foi muito boa. Minha memória, eu posso dizer que ela é excelente e eu não posso confiar na minha memória. Então, a gente precisa registrar. Eu sou uma que várias vezes, vocês vão me ver na live, ou quem é minha aluna sabe, nas mentorias, tô dando aula, de repente a gente fala alguma coisa, eu falo, pera, deixa eu anotar. Não é à toa, gente, que eu tô aqui, ó, com a minha agenda. Vou mostrar pra vocês. Com o meu calendário, no meu Risque Rabisque, com o meu planner semanal, tá tudo aqui na minha mão. E ainda tenho papel para rascunho, tenho os meus post-its à mão. Por quê? Porque eu não confio na memória. Eu tô aqui, de repente eu tô anotando. E tô anotando, ó, pra vocês verem como é verdade. Eu vou colocando tudo aqui, daí depois, no final do dia, eu olho todo, põe nos lugares certos, se precisa anotar em outro lugar, se quiser registrar num dossiê, alguma coisa, se é uma anotação que eu preciso pôr na agenda, se é uma anotação que eu preciso pôr na minha devolutiva, daí eu me desfaço dos meus papéis. Esses aqui eu ainda não resolvi, são pendências. Eu vou pondo, vai ficando tudo aqui do meu ladinho, depois que eu resolvo, jogo fora, tá tudo certo. Mas não confie na memória. Anote tudo, guarde tudo, tá? Anota tudo que você precisa, tá bom? Organiza a sua sessão, os seus atendimentos, e eu tenho certeza
que o seu paciente vai ter muito resultado. Eu tenho certeza que você vai se destacar, vai se tornar uma neuropsicopedagoga de autoridade, de referência na sua região e vai conseguir colecionar muitos sorrisos de aprendizagem. Então a palavra-chave é planejamento, organização, porque a partir disso a gente vai elaborar listas, a gente vai elaborar os planos, planejamentos, plano de sessão, plano de total de intervenção e vai registrar, porque organização é isso, organização é a gente ter controle sobre as coisas. Deixa aquilo que a gente não tem controle pra lá. O que a gente pode fazer, né? A gente não tem controle sobre um monte de coisa. A gente não tem controle sobre o tempo. A gente às vezes não tem controle sobre o próprio cabelo. Hoje meu cabelo tá rebelde. Mas aquilo que a gente tem controle, a gente vai manter no controle, que é a organização e planejamento.